Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre como vender muito mais com método, processo e inteligência artificial. Essa aqui é a aula 2, teremos uma sequência de 15 aulas poderosíssimas. Mas antes de começar essa aula, eu quero já te falando o seguinte. Se você ainda depende de sorte para bater uma meta, tem uma realidade muito dura em cima disso. Sorte não paga boleto, sorte não gera escala e sorte não constrói legado. O que realmente gera resultado é um processo previsível. E é isso que diferencia quem fatura 50, 100 mil por mês para quem fatura 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões por mês. Então, o que a gente vai ver hoje? Eu vou te mostrar na prática como criar um funil de vendas, tá? Poderoso para que você e seu time se tornem uma máquina de vendas, mostrando desde o lead entrando na ponta até a venda acontecendo na parte de baixo do funil, tá bom? E o primeiro ponto que você precisa saber em cima disso é qual é o seu ICP? Ah, mas o que é ICP, Rodrigo? É o perfil do seu cliente ideal. Você sabe quem é o perfil? Ou você tenta vender para todo mundo? Quem tenta vender para todo mundo, desculpa, mas não vende para ninguém. É como se pegasse uma metralhadora na mão e ficasse atirando para todos os lados. Vai até acertar um pouco, né? Fazer algumas vendas, mas não vai te trazer um método previsível. Então, você precisa entender. Então, já tarefa para você. Liste ali qual é o seu perfil ideal de cliente, tá? Qual é o setor que ele atua, qual é o cargo que ele tem dentro da empresa, por exemplo, se não for o dono, tá? E quais são as dores desse perfil. Isso é muito importante. E como é que você coloca a IA para te ajudar na identificação desses perfis? A gente vai falar ao longo dessas aulas também. Mas a tarefa agora, para você, depois dessa aula, é identifique o seu ICP, o seu público ideal, tá bom? Passando por isso, a gente entra no funil de vendas, tá? Como é que eu construo um funil de vendas? Eu vou até compartilhar minha tela aqui para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui. Maravilha. Aqui, pegando o funil de vendas, tá, gente? Tá vendo o funil? A imagem aqui do lado? Você tem ali no topo o lead entrando, por qual canal seja, através de um tráfego pago, através de uma live que você faça, através do WhatsApp, enfim, seja qual for o canal. Você tem os leads entrando. Aí você vai descendo ali no funil. Quantas reuniões você consegue agendar para aquele lead? Quantas propostas você consegue gerar para aquele lead? E quantas vendas costuma acontecer? Tá bom? Isso é matemática. Quem não controla, quem não mede, quem não cria métrica em cima disso, não tem previsibilidade. Tá bom? Então, vamos no exemplo prático aqui, o lead. Vamos supor que a gente receba 100 leads. Tá bom? Com 100 leads, eu consigo agendar 40 reuniões. Das 40 reuniões, eu consigo gerar 20 propostas e dessas 20, eu sei que eu faço 10 vendas. Tá? Então, se no mês eu preciso fazer 20 vendas, eu já sei que eu preciso receber 200 leads. Como eu falei, é matemática. Tá? Não tem dificuldade em cima disso, mas a maior parte das empresas, dos times comerciais, não trabalham isso aqui de forma correta. E aí existem ferramentas de CRM, tá? Que a gente pode falar alguns nomes aqui, como Agendor, como Pipedrive, como RD Station, todas ferramentas muito boas, cada uma melhor em cada ponto, tá? Mas todas ferramentas que podem ser utilizadas. Existem outras ainda de mercado, mas é necessário você trabalhar esse funil de vendas, tá bom? Então, uma ideia prática é você desenhar esse funil, seja no CRM ou minimamente no quadro branco, seja para você fazer as reuniões com o seu time, tá bom? Você colocar as metas semanais e fazer a revisão disso. Mas é necessário trabalhar um funil de vendas, gente, senão não tem como criar previsibilidade. Tá bom? Então, esse é o segundo ponto. Primeiro, identifico o meu ICP. Segundo, crio o meu funil de vendas, que minimamente ele tem que ter isso. Lead, quantas reuniões eu consigo agendar, quantas propostas eu gero em cima daquelas reuniões, quantas vendas. Tá? Com isso, o histórico dos meses me traz o quantos leads eu preciso receber para conseguir bater minha meta mensalmente. Tá bom? Um terceiro ponto é você criar um padrão, uma previsão de padronização dentro de cada etapa da sua venda, tá bom? Então, por exemplo, se cada vendedor, aqui a gente já falou na aula, se cada vendedor vende do jeito dele, não existe um processo, tá certo? Não existe uma previsibilidade de como eu tenho que trabalhar, qual é o formato que eu utilizo, qual é o script que eu utilizo, quais são as objeções do meu cliente. Então, cria uma padronização em cima disso. Então, por exemplo, na prospecção, se cada vendedor precisa enviar 20 mensagens personalizadas por dia, tem que mandar 20 mensagens. Isso é você quem vai definir para o seu time, olhando para a sua meta.
Então, tem que criar um padrão. E qual é o padrão dessas mensagens? Você cria também. Uma hora eu mando por texto, se for no WhatsApp, uma hora eu mando por vídeo, uma hora por áudio, faço as ligações, tá? Existem várias formas de você fazer isso, tá? A ligação ainda é a principal dela, mas não conseguiu falar, utilize o canal do WhatsApp para isso. Reunião, roteiro, tá? Cria um roteiro para você fazer as perguntas, para você descobrir a dor do seu cliente. Eu vejo um monte de vendedor entrando para conversar a primeira vez com o cliente e não faz perguntas. O vendedor só fala ali e não entende a dor do cliente. A gente também já falou sobre isso, sobre a importância de deixar o cliente falar muito mais do que você, vendedor, porque aí você vai ser cirúrgico, você vai no ponto, tá bom? Na proposta, sempre nessa proposta, inclui um case de sucesso, se puder colocar mais, inclua mais, inclusive. Isso gera engajamento, isso gera, poxa, olha, essa empresa aqui teve esse resultado com isso, tá? Se possível, o cliente pedir, mande um contato de um cliente seu, para que essa pessoa, esse novo cliente que quer contratar de você, faça um contato, tenha informações sobre a sua empresa. Isso também gera uma segurança para ele. Às vezes ele nem vai ligar, mas só o fato de você disponibilizar um contato, olha, entre em contato com essa empresa aqui, a gente fez um serviço semelhante, vê ali qual foi o resultado. Ou até coloque numa reunião ambos ali, se for possível, tá bom? E a negociação, a gente precisa fazer follow-ups. Aqui a gente até fala de pelo menos 3 follow-ups obrigatórios. Mas, na verdade, um lead, ele nunca é perdido. Você vai diminuindo, vai aumentando, na verdade, o espaçamento entre os contatos, conforme vai passando o tempo. Mas não é porque um cliente não comprou de você hoje, que daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele não é ainda um lead para você vender para ele querer comprar de você, tá bom? Então, de novo, ideias aqui. Crie um checklist no seu CRM de como você vai trabalhar, tá? Treine o seu time para repetir isso, tá? Para ser um processo repetitivo, automático. Para de deixar cada vendedor tentar vender do jeito dele, tá bom? E grave essas reuniões de vendas. Isso é super importante, porque depois usa nesses momentos de treinamento. Porque você olha, você entende objeções, você vai aumentando isso, você consegue jogar para uma ferramenta de IA, analisar a transcrição daquela gravação que você fez, e a IA vai te dar insights também de como você pode quebrar objeções, do quanto foi quente ou não aquela reunião, do quanto o cliente se interessou ou não para aquilo que você ofereceu, para que você se torne cada vez melhor em cada apresentação sua. Então, tem essa padronização, senão o negócio também não vai acontecer da forma previsível. Métricas, tá? Em cima do seu funil de vendas. Você tem que ter as métricas, aquilo que a gente falou, qual é a minha taxa de conversão de lead para reunião, para proposta, para venda. O que não é medido, gente, não é gerenciável, como está escrito aqui. Tá? Os bilionários não decidem nada no achismo. Milionários e bilionários não têm achismo, têm métricas, têm números, trabalham com número. E por isso eles investem, porque encaram investimentos de alavancagem e não despesa. Porque ele já sabe, ele tem um processo ali previsível. Vai ter algum percentual de erro? Pode ter, mas vai ser pequeno. Ao longo do tempo, você faz o seu processo se tornar previsível. Tá bom? Ideias aqui também. O custo de aquisição de cliente é super importante também. Qual é o custo de aquisição do meu cliente? E aí entra aquele ponto que a gente falou na aula 1 também. O quanto eu faço mais vendas para quem já é meu cliente? Quando eu pego indicação de quem já é meu cliente, indicação de outras empresas, outras pessoas interessadas no meu produto, isso é custo zero. Eu vender mais para o meu cliente e pegar indicações com ele é custo zero. Não preciso investir nada. Se eu converter ali 20%, 30%, 40%, está entrando dinheiro a custo zero. Tá bom? Então, faz uma reunião, pelo menos semanal, para olhar métricas. É importante. Se a taxa de proposta para venda está baixa, qual que é o problema? O problema está no fechamento? A proposta não está clara? Tem que entender isso aí. Quem realmente não olha para isso não consegue criar um processo previsível. A taxa de lead para reunião está baixa? O problema está onde? Está na abordagem? Onde está o problema? E aí, conforme você vai gravando as reuniões, como eu falei, você vai reassistindo isso e vai vendo. Puxa, aqui eu deixei de falar isso aqui eu não quebrei essa objeção. Isso vai trazendo a previsibilidade, vai trazendo um treinamento adequado para o seu time, tá bom? Usa a IA como acelerador, gente. Em várias das frentes, a gente vai falar de algumas ferramentas aqui ao longo das aulas, tá? A IA, não acho que a IA vai substituir um vendedor.
Ela vai fazer algumas coisas assim no lugar do vendedor e vai fazer até melhor que o vendedor, mas não vai substituir ele 100%, tá? A IA multiplica a capacidade de vendas do seu time, tá bom? Então, faça com que o seu time encare a IA como algo que vai ajudá-los a vender muito mais, tá bom? Senão vai ser um time que tem medo da IA, e não é para ter medo dela, e também não é para colocar ela longe de você, porque não tem jeito, seu concorrente já está utilizando e vai sair na frente, já está vendendo mais que você, porque você ainda não está utilizando. A gente já falou isso, mas é bom repetir sempre, tá bom? Usa a IA para gerar leads, usa a IA para criar mensagens personalizadas, nos follow-ups, inclusive, na prospecção também. Sugerir argumentos durante uma call. Coloque ali. Disparar follow-ups que a gente falou, automáticos. Então, a IA te ajuda a tudo isso, para você nem precisar parar o seu time, por exemplo, para fazer um follow-up, se for o caso, dependendo do seu produto, do seu serviço. Tá? Então, crie prontos padrões para cada etapa do funil. Você tem o ChatGPT lá, tem outras. Crie alguns prontos padrão para cada etapa. Quem é seu cliente-alvo? Tá? Vou deixar de novo aqui uma inteligência artificial, um agente de inteligência artificial que eu criei dentro do ChatGPT, que ele é especialista em vendas, onde você só coloca qual é o seu produto ou serviço, qual é o seu cliente ideal, né, o seu ICP, e quais são as dores desse cliente. Você só coloca isso e vai dando enter, ela vai te trazendo tudo. Tá pronto, você não precisa nem criar um novo prompt em cima disso. Tá? Integre a IA no seu CRM. Se você já usa um CRM, mas lança tudo manualmente, coloca ali uma IA para isso, para que já entre automaticamente, para que já gere o follow-up de forma automática. A IA para analisar objeções, aquilo que eu falei, grave as suas reuniões, pega a transcrição disso, joga para uma IA, ela vai fazer uma análise para você. Tá bom? Então, tudo isso, gente, é importante e vai fazer com que vocês vão para um próximo nível. Tem um mentor meu, o Ailton, que ele fala, não tem erro, não tem perigo. Se você usar isso aqui, não tem perigo de você não vender muito mais. O perigo é você não usar um método como esse. Que aí você fica no escuro, fica dando tiro para tudo quanto é lado. Tá bom? Então, assim, o que eu queria passar na aula de hoje é isso, tá? Daqui a pouco vai estar já aqui no canal para vocês assistirem. Não perca as próximas aulas. Quem não assistiu ainda assista, vai ser uma sequência importante. Eu estou aqui para ajudá-los, tem também meus canais. Quem quiser fazer um diagnóstico da sua empresa, como eu já falei, está aqui também no canal do YouTube a informação de como entrar em contato. A gente faz um diagnóstico gratuito da sua empresa para te mostrar um plano de como você pode vender muito mais. E nós temos a mentoria, né, tanto para empresários, como para gestores e diretores comerciais, como também para quem é vendedor, tá? Se você tiver interesse, entre em contato que a gente explica isso, tá bom? Obrigado.